A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, programa TBC Debate já no ar, né? Já está no ar, com temas polêmicos. E nós vamos agora conhecer os principais destaques. Debate em São Paulo. Marçal volta a criticar adversários duramente. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Boulos mostra exame toxicológico. Tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Governo não proibirá cartão de Bolsa Família para apostas. E ainda, advogado de Silveira afirma que Moraes esquarteja a Constituição. Governo tem déficit primário de quase 100 bilhões de reais no acumulado do ano. Centro Carter mostra atas que comprovam vitória de Urrutia e Maduro antecipa Natal na Venezuela. Moraes pauta para julgamento casos do 8 de janeiro que não firmaram acordo com a PGR. Confira detalhes na nossa pergunta do dia. E eu já quero agradecer o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, você que nos acompanha pela TV Brasil Central, aguardamos a sua participação. Você pode participar pelo nosso chat do YouTube. E agora nós vamos conhecer os nossos debatedores de hoje. Nós temos aqui, representando a ala conservadora, Telêmaco Brandão. Telêmaco, seja bem-vindo. Obrigado, Aline. Obrigado a você que está nos acompanhando também. Já vou antecipar, o professor Márcio está conosco aqui também. Não é a prática na TV, eu tenho que esperar apresentá-lo, mas fica parecendo que é deselegante não cumprimentá-lo, que é um companheiro. Estamos sempre juntos aí nos debates. Obrigado pela sua companhia, professor, e obrigado você. Espero servi-lo com informação e com a nossa opinião, claro. Telêmaco, educador e advogado. E do outro lado, nós temos também um educador, geógrafo e da Reserva Militar, professor Márcio Manuel. Seja bem-vindo. Obrigado, Aline Coelho. Obrigado também pela presença mais uma vez aqui, o vereador, escritor, Telêmaco Brandão. Abraçar todos os telespectadores da TV Brasil Central e os ouvintes da RBC AM FM. Hoje é Dia Internacional do Poeta. Vamos então para mais uma tarde de debates, uma tarde de informação e de conhecimento por parte de todos nós. Olha só, os manifestantes que estavam acampados em frente ao Quartel-General de Brasília durante os atos do 8 de janeiro terão julgamento entre dia 11 e 18 de outubro. Vamos conferir os detalhes na nossa pergunta do dia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pautou 15 processos do 8 de janeiro, que são do inquérito 4.921. Os julgamentos ocorrerão entre 11 e 18 de outubro. A pena máxima para os envolvidos, se condenados, será de 3 anos e meio em regime aberto, por serem acusados de associação criminosa e incitação. Esses casos são de presos no Quartel-General do Exército, em Brasília, que não firmaram o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República. Quem aceitar o ANPP tem de confessar os crimes, pagar uma multa, que pode chegar a 5 mil, realizar serviço voluntário e participar de um curso da democracia. Em troca, o STF remove a tornozeleira, extingue a ação penal, devolve o passaporte e autoriza a volta às redes depois do término do processo. O dia 8 de janeiro de 2023 marcou o que foi descrito por muitos como uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, quando parcela dos manifestantes invadiu e depredou as sedes dos 3 poderes em Brasília. Pelo acordo, acusados de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de 4 anos podem confessar os delitos em troca de medidas diversas da prisão. A Procuradoria-Geral da República ofereceu o acordo para 1.200 acusados, que estavam acampados em frente ao quartel do Exército em Brasília durante os atos. No entanto, cerca de 600 recusaram o benefício. Diante desta polêmica, acordo do 8 de janeiro, assumir culpa ou aguardar julgamento? Muito bem, nós vamos começar aqui perguntando ao Telêmaco. Telêmaco,
assumir a culpa ou aguardar o julgamento? Na sua opinião, o que é melhor? Bom, é difícil opinar sem conhecer os autos, os processos, são muitos, né? São várias pessoas, sem conhecer a individualização daquelas histórias. Porque seria irresponsável da minha parte, né? Mas eu posso me imaginar numa situação dessa. Eu tenho dito aqui, essas pessoas estavam, até quando passaram para os atos de vandalismo, estavam exercendo o seu direito tranquilo, democrático, de opinar, de questionar sim as urnas. Todas as pessoas têm o direito de duvidar dela, enquanto as autoridades que estão lá dentro dos seus gabinetes, às nossas custas, não prestam as informações necessárias, não esclarecem o que as pessoas precisam saber. Elas têm o direito de duvidar e questionar sim, está tudo certo. O problema foi os atos de vandalismo. Agora, essa conversa de golpe, eu costumo dizer golpe como? A gente viu as cenas aqui, policiais armados enfrentando 1.200 pessoas. 1.200 pessoas iam destituir ministros, iam destituir os poderes. Um golpe é isso, só exerce um golpe quem tem a força. E quem tem a força não estava com aquele povo. Então, vamos parar com essa balela, essa piada. Isso é o pretexto que esses autoritários querem para exercer no Brasil prisões políticas, que é isso que nós temos. Pessoas que eles discordam estão presos. Eu vi que na nossa pauta nós vamos falar aqui do caso Daniel Silveira, que é um exemplo emblemático disso. Lei não se aplica mais no Brasil. Aplica-se aquilo que os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal querem para perseguir e punir aqueles que eles discordam, que eles acham que tem que ser exemplo. Então eles estão usando isso como exemplo. Então eu acredito, se a pessoa realmente não esteve entre aqueles atos de vandalismo, se do que ela está sendo acusada não é honesto, não é transparente, mas acusação de golpe, de tentativa de golpe, atentado contra o Estado de Direito, isso é uma piada. O Estado Democrático de Direito é o contrário disso, é permitir que as pessoas se expressem, é não ter prisão política. Imagina o oposto, que se fossem esquerdistas lá protestando contra o Jair Bolsonaro, como aconteceu e quebraram a esplanada dos ministérios inteiros junto com o MST e nada foi feito, né? Teve pessoas encaminhadas para a delegacia, mas isso nunca foi chamado de golpe, porque não é, tá bom? Não é nem para um lado nem para o outro, mas convencionou-se para quê? Para ser pretexto para que esses autoritários, né, ministros do STF, que são agentes políticos, não são técnicos, não são juristas, e falo como operador de direito, como advogado, constitucionalista, apaixonado pelo direito, pela justiça e pelo Estado Democrático. Um professor me apresentou como escritor, o meu livro chama Democracia é Reunião de Condomínio, o resto é balela, exatamente para explicar o que é uma democracia, que é os donos mandando naquilo que é deles. Mas não, nós temos um grupo pequeno que acha que eles são donos e quer empurrar tudo a goela abaixo, inclusive a punir essas pessoas como exemplo. É isso, não é justiça que está sendo feita, está sendo usando essas pessoas como bode expiatório para que não se repitam esses atos. Mas isso para mim é um verdadeiro atentado à democracia e, dependendo do caso, se a pessoa realmente não cometeu os crimes que ela está sendo acusada, como eu disse, se ela não esteve incorrendo naqueles atos de vandalismo, principalmente, ela não teria que fazer esse acordo. Agora, se ela quebrou, se ela fez e realmente o que ela está sendo acusada é coerente com o que ela praticou, aí sim talvez faça algum sentido. Professor Márcio Manuel, o certo seria assumir a culpa e firmar, né, o acordo de ANPP ou esperar o julgamento? Aline, primeiramente eu quero desfazer aqui duas situações. A primeira, quando falou 1.200, são 1.200 que foram oferecidos para ele a probabilidade de decidir entre assumir a culpa ou aguardar julgamento. Lá na Praça dos Três Poderes tinha muito mais de 1.200. O dobro daria 2.400. O triplo daria 3.600 pessoas. E por aí vai. Então não tinha só 1.200 lá, Telêmaco. 1.200 foram já presos, que foram oferecidos para eles a opção, a liberdade de escolher se assumiria a culpa ou aguardava o julgamento. Eu também não vejo nada demais ficar na porta do quartel. Se não tivesse faixa de fim do Supremo Tribunal Federal, falando mal de um ministro, que é o Alexandre de Moraes, e pedindo fim do Congresso Nacional. Tudo bem, quer fazer protesto, quer ficar lá o tempo que quiser, não tem problema. Só que a partir do momento que você pega faixas pedindo para fechar o Supremo Tribunal Federal com palavras ameaçadoras a ministros, que são autoridades da Suprema Corte, e pedindo para fechar o Congresso Nacional, aí já muda, aí já é outra situação. Bom, indo para a sua pergunta, é óbvio que o melhor, eu faria isso, eu assumiria a culpa. Por quê? Daria celeridade, rapidez, ao invés de ficar aguardando julgamento, o tempo passando,
assume a culpa, isso vai ser mais célere. O que diz, por exemplo, é lá no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, ele fala sobre as circunstâncias de atenuar a pena. Então é muito melhor você assumir a culpa. E além de você assumir a culpa, você pode ter chance também de fazer delação premiada. Você vai entregar, por exemplo, eu sei de pessoas, pelo menos duas, que estavam lá e conseguiram voltar para os seus estados. Tá tranquilo, entendeu? Pelo menos duas. Então, muita gente conseguiu fugir de lá, pegar ônibus, ir embora e nem lá estava. Então, além de você assumir a culpa, o que vai dar celeridade, vai ficar mais rápido, você tem chance também de denunciar. Ganha tempo, vai diminuir sua pena. Quem me pagou foi fulano, eu estou lá patrocinado por fulano, eu vim da porta do quartel, quem levava comida e água era fulano. Deu nos homens, porque a operação Lesa Pátria, com o término do 6 de outubro, que é a eleição, após as eleições, no que pese que nós teremos segundo turno nas cidades com mais de 200 mil habitantes, que houver necessidade disso, só nós temos mais de 200 mil habitantes, a partir daí a Lesa Pátria vai começar a prender os mandantes. Então assume a culpa, faz delação premiada, sua pena vai diminuir e fala a verdade. Quem foi? Você não vai mentir. Quem me mandou para lá, me pagou tanto, me deu isso, me deu aquilo, pronto, você vai diminuir bastante a sua pena. Então, disparado, não há dúvida, melhor coisa que deve fazer é assumir a culpa. Professor, o senhor assumiria a culpa mesmo estando lá para manifestar? Se eu estou lá para manifestar, oriundo de porta de quartel, aonde eu levantei faixa, pediu o filho... Mas não foram todos que levantaram faixa. Não foram. Então, aí a questão... Mas aí, se tem alguém levantando, por que esse alguém que está lá não fez nada? Não sei faixa. Abaixo dessa faixa, nada de faixa, foi, no mínimo, conivente. Se ele não pediu para abaixar a faixa, sem faixa, vamos só ficar aqui quietinho, vamos comer aqui, beber aqui, de uma maneira pacífica, show de bola. Mas a partir do momento que protesta com esse tipo de faixa, não. Lá, quem foi na Praça dos Três Poderes, quebrou, depredou. Então você tem lá, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. Então foram esses os artigos, foram essas as... Como é que é o nome, Telêmico? As tipificações. As tipificações, muito obrigado. Foram essas as tipificações citadas. Então, eu assumiria, eu estava lá mesmo. Não, as do que ofereceram o acordo foi associação criminosa e incitação, segundo a matéria. Então, só no caso de duas, né? Associação criminosa e incitação. Isso, as outras não. Então, Aline, é melhor você falar a verdade. Realmente, eu estava na porta de quartel, realmente eu entrei, eu não fiz quebra-quebra, eu não quebrei. Mas eu vi gente quebrando e não impedi. Eu fui na manada, não impedi, não fiz realmente nada. Agora... eu posso fazer delação, quero oferecer minha delação. Quem me pagou, quem foi que me mandou para lá? Foi empresário? Foi latifundiário? Foi pessoal do agro? Foi professor? Foi médico? Foi quem que me mandou para lá? Pronto, isso vai me ajudar. Eu não vou estar mentindo. Realmente alguém me pagou, realmente alguém me patrocinou, eu não vou estar mentindo. Eu quero fazer um comentário, professor, de uma colocação que o senhor colocou que parece correta para quem não aprofunda realmente na nossa evolução histórica e formação de uma democracia. O senhor falou assim, olha, quem está com cartaz lá, o fim do STF, deve ser punido. Será? Eu digo que não. Eu sou a favor da existência do STF, eu acredito no modelo da tripartição de poderes e há uma hierarquia no judiciário. E nós temos o STF. Eu vivo dizendo que criticar o STF é diferente de criticar os membros do STF. Eu critico duramente os membros. Tá bom? Eu dedico o meu livro a 2 deles, porque não fosse as barbaridades que eles cometessem, eu não tinha indignação suficiente para escrever o livro. Tá lá, até essa frase no livro com o nome dos 2. Vou falar aqui, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, são os que personificam os maiores absurdos que nós temos lá. Mas, enfim, criticá-los é defender o STF, ok? Mas pode ser que pessoas não queiram o STF. E nós só podemos saber se esse é o melhor modelo para nós diante de um amplo debate. Quem disse que nós vivemos o melhor modelo? Democracia é um modelo que a gente resolveu sair das monarquias autoritárias e instituiu isso. Mas quem disse que a gente precisa do STF? Isso pode ser discutido, inclusive. E
a pessoa indignada com a atuação dos seus membros, um ignorante, ele pode muito bem confundir o que é o STF com o que é o seu membro. E nós temos que dar o benefício da benevolência para essas pessoas, que são pessoas indignadas, com justo motivo, ao meu ver, por falta de informação, por ignorância, e que tem o direito, inclusive, de questionar o nosso modelo. Tem gente que é a favor da monarquia, defende monarquia até hoje. Nós tivemos um plebiscito para restabelecer a monarquia no Brasil. É um caminho, sim. Tem caminhos filosóficos aí que entende que o melhor caminho, sabe disso? Que inclusive, alguns países que é o bom ditador, há pessoas que defendem isso. Eu sou totalmente contrário. Acho que os donos têm que, coletivamente, que é o modelo democrático, decidir o que é melhor para eles. Mas, enfim, então é legítimo questionar o STF, sim. Então nós não podemos criticar essas pessoas, muito menos quando é um ataque à democracia. Não, ataque à democracia não permitir os donos questionarem. E aí, a partir do debate, nós vamos descobrir que essa pessoa está errada, que o STF é melhor ou não, mas é debatendo, é no amplo debate e na liberdade de expressão. Mas questionar é uma coisa, pedir o fim dele, aí mas já é uma passa opinião, a ser mais grave. Mas é uma opinião, aí é na liberdade de expressão que eu vou provar para ela, olha, não tem sentido o que você está pedindo. É simples assim, a gente resolve isso com civilidade. Tem um desses que eu costumo dizer, né? Deixa pra lá, não vou adjetivar não. Um desses ministros falou agora essa semana que quer recivilizar a sociedade, porque ele se acha, ele é civilizado. Nós não, nós somos bárbaros. E nós, de certo, escolhemos ele. Não, mas ele acha que quem a gente escolhe não pode nos representar, mas ele, sem ser escolhido, é o cara que vai nos recivilizar. Mas para aí, a forma civilizada é dar voz às pessoas, é conversar, não é truculência, não é prender, não é punir justamente o poder que você tem para punir essas pessoas. É tratá-las como cidadãos, pagadores de impostos, que por algum motivo ou outro erraram. Eles são benevolentes com traficantes, aplicam o princípio do bom selvagem para homicida, para estuprador, para traficante, para ladrão de celular que vai comprar cervejinha com dinheiro que roubou. Por que não pode aplicar para essas pessoas que estão lutando porque elas acreditam ser a liberdade do país? Isso é o melhor para o país, isso é nobre. E a gente tem que tratar essas pessoas com benevolência. Eu não trato os esquerdistas malucos quando eles se protestam com coerência dessa forma. O cara que sai quebrando, depredando, aí sim. Né? Então a gente tem que separar isso e dar a liberdade das pessoas questionarem. Questionar se a gente precisa de um congresso, questionar tem direito. E a gente prova no debate que precisa do congresso, a gente prova no debate que precisa do STF. Nesse país, eu discordo de você, não se defende bandido. A questão de cervejinha com dinheiro de celular que foi roubado ou furtado, que é diferente. Sim. Roubar é você tomar, furtar é você pegar sem a pessoa ver. Isso aí é de um vídeo. De um vídeo que foi tirado de contexto. Esse lance da cervejinha, eu não sei porque você está repetindo isso. Dar contexto isso é tirado, não, é tirado de contexto. Eu te convido. Isso foi sobre a questão de uma torcida lá no estádio da Bahia. O que o Lula está falando sobre lá a questão de uma torcida organizada. Isso é indefensável. Isso é tirado de contexto, não é verdade. Da mesma forma que o Ele Luiz não Roberto falou isso, professor. Ele falou. Mas se você pegar o contexto, você vai ver que é diferente. Ele falou se sensibilizando com aquele, colocando como coitadinho que tem que tratar, passar a mão na cabeça daquele que rouba o celular para tomar uma cervejinha. Não é isso. Esse é o contexto da fala. Aqui, nesse país não existe. Nesse país não existe ser complacente, benevolente com bandido. Não, isso não. Mesmo porque tem que cumprir o que está na lei. É o Brasil da Outro impunidade. detalhe que é tirado de contexto também, mestre, com licença, outro detalhe que é tirado de contexto também é quando o Luiz Roberto Barroso fala lá que eleição não se ganha, se toma. Também tirada de contexto. Pode pegar o vídeo todo, que ele é diferente. Então, é importante que nós tenhamos tranquilidade, serenidade para informar corretamente o ouvinte ou o telespectador. Não, eu deixo à vontade o telespectador para pesquisar e ver o vídeo inteiro. Não tem como dar contexto, mas não foi só uma vez que o Lula falou isso. Né? Porque isso é um princípio da esquerda mundial. É a benevolência, é a tese do vitimismo, professor. Quem criou isso foi Jean-Jacques Rousseau, um dos mentores da Revolução Francesa, o princípio do bom selvagem. Ele acredita que todo homem nasce puro e ele é corrompido pela sociedade, que é uma mentira. Você vê pessoas que crescem numa comunidade muito pobre, dentro da mesma família, que um vai para o crime e outro não. Então essas pessoas deveriam necessariamente ser condenadas ao crime, se a pobreza é a causa do crime. E não é, o mau caratismo, é a ambição, é a preguiça, a comodidade, a inveja, o desejo que as pessoas têm de usurpar o que é dos outros e não construir o que é seu. É isso, é o mau caratismo. Mas essa tese coloca bandido como vítima, policial como opressor. É por isso que alguns partidos defendem o fim das polícias, inclusive do exército. Porque se o bandido é vítima,
Você está punindo a vítima, tem que punir eu, canalha, capitalista, que oprimi aquele pobre coitado que virou um bandido. Então, a polícia não pode punir ele, tem que punir o opressor, que sou eu. É uma visão de mundo distorcida, que sempre coloca um opressor e um oprimido e inverte toda a realidade. Teremos que eu quero convidar você... Eu venho da Academia de Direito, é isso que nos é ensinado na Academia de Direito. Eu quero convidar você, o ouvinte, o telespectador, para olhar a quantidade de prisões que foram feitas nas gestões de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Olha, depois vem a quantidade que foi presa nesse país entre 2019 e 2022 foi do governo Bolsonaro. Então, hoje nós temos quase 1 milhão de presos e presas nesse país. A população carcerária brasileira não chega a 1 milhão. Eu gosto muito de comparar a quantidade de presos. Eu adoro falar dessa A quantidade de presos e a quantidade de indígenas, é parecido. Nem tem 1 milhão de índios e nem tem 1 milhão de presos. É claro, não estou fazendo nenhuma ligação, pelo amor de Deus, com os indígenas, perdão, com o povo indígena. E aí a população carcerária. É porque é um número para eu não esquecer. Dá quase 1 milhão de cada um. E pode observar quantos foram presos dos governos da esquerda e vem da direita também. Vem do Collor, vem do Fernando Henrique. Deixa eu só aproveitar o gancho do professor Márcio Manuel. Telêmaco, se você estivesse lá manifestando em frente ao quartel de Brasília e fosse o caso de oferecer a vocês firmar o acordo, firmar o acordo ou esperar o julgamento, qual que seria a sua decisão? Se eu não estaria lá, porque eu não estava, né? Sempre defendi coisas que as pessoas não estivessem Nem patrocinou? Claro que não. Não? Uma pergunta simples. Sim, não. Como que eu patrocinaria? Você fala financeiramente, toda pergunta ajudando inocente, as pessoas? me permita. Sim, toda pergunta, inclusive, é lista. Eu falo, todo mundo ali vai perguntar qualquer coisa. Mas não, né? Eu visitei, no começo eu fui na frente para conhecer o movimento. Eu estive lá também. Sim, fui aqui no Guanabara. Também. Mas passou daquilo para mim não fazia nenhum sentido. Porque se a gente confiasse nas Forças Armadas, não precisa estar lá na porta pedindo. Tinha que esperar o decorrer natural das coisas. É o que eu falei em rede social, gravei, etc. E a gente sabe, senhor, também que o Exército não ia agir sob pressão popular, que lá era uma perda de tempo, era um desgaste desnecessário. O Exército recebe ordens. E as pessoas estavam... Se o general Arruda ficou na dele, o povo ficou lá. Mas, por exemplo, eu estive lá um dia na porta. Se me prendesse, por isso eu não ia, porque eu tenho o direito de manifestar, eu tenho o direito de protestar, como eu falei. Ir e vir, né? Sim. E o senhor fez um comentário que eu queria... Você firmaria o acordo ou aguardaria julgamento? Eu não quebrei nada, não agredi ninguém, estou exercendo meu livre direito, estaria exercendo meu livre direito de liberdade de expressão, de associação, de protesto. Isso a gente tem direito na democracia. Isso não tem nas ditaduras. Lá em Cuba você não pode falar mal, na Coreia do Norte você não pode criticar o governo, não pode criticar o sistema. No Brasil também não, tá? Sabe disso? Agora não pode mais. Mas até bem pouco tempo atrás poderia. E aqui, se a gente conseguir reestabelecer de fato um Estado democrático, eu espero que a gente consiga, a gente vai ter essa liberdade, inclusive o esquerdista, o de direito, o LGBT, todo mundo tem direito de falar. Como é que você vai ouvir o que é melhor para a sociedade sem dar direito de todos falarem? Isso é muito elementar. Mas tem pessoas que não gostam de ouvir vozes opostas. Olha, o advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, Paulo Faria, concedeu entrevista ao jornal da Revista Oeste e voltou a criticar a atuação de Moraes à frente. O magistrado mantém seu cliente preso porque não respeita a legislação brasileira e esquarteja a Constituição Federal. O advogado declarou, abre aspas, Daniel cumpriu quase 30% da pena. O artigo 112 da Lei de Execução Penal determina o cumprimento de 25%. A PGR teria de fazer essa manifestação favorável. Moraes tem apenas de deferir. Não tem de pensar, porque a lei manda. Não é o juiz quem manda. Fecha aspas. Foi o que declarou o advogado. Quero começar essa rodada com o professor Márcio Manuel. Professor, Moraes tem agido de forma imparcial nesse caso do julgamento e das ações, né, contra o ex-deputado federal Daniel Silveira? De forma alguma. Eu quero convidar o ouvinte, o telespectador, depois, pega lá, o que Daniel Silveira fez? Um belo dia, Daniel Silveira pegou uma câmera, colocou de frente e começou a atacar um por um. Ia dizendo o nome e falando, inclusive das ministras. Observe o que ele falou para cada um deles. Termos que eu não ousaria dizer aqui numa televisão. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha da Aline, eu tenho vergonha da minha irmã, eu tenho vergonha das minhas sobrinhas, da minha neta que tem 10 anos, eu tenho vergonha. O que ele falou. E também o que ele falou para os ministros.
as palavras duras, palavras de extremo rancor. Então você vê que ele ia falando e parece que ia caindo veneno do canto da boca dele. Então algo terrível, ficou barato para ele. E pode ter certeza, se a lei diz, aí o Telêmaco vai dizer que ele é do judiciário, eu não sou. Ele é advogado, ele tem acesso a isso. Se com 30% da pena, ou 33,33%, que é um terço fechadinho, né? É 25%, na verdade. 25%. Então 25% seria um quarto, positivo? Isso. Um quarto da pena. Você já faz jus a botar uma tornozeleira eletrônica, a ficar no semiaberto, de ficar durante o dia fora, ou trabalhando e dorme na prisão, ou fica durante o dia e vai fazer uma faculdade, se for o caso. Ele que é um cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, se não falha a memória, o Daniel Silveira. Então, se tudo isso está previsto na lei, eu não tenho dúvida, Aline, que Alexandre de Moraes, ele vai seguir, ele vai fazer o que está na lei. Então, eu respondendo a sua pergunta diretamente, ele não está sendo parcial, ele está sendo imparcial, eu vejo dessa forma. E o caso do Daniel Silveira é muito grave. Ele quebrou uma placa, botaram o nome de uma rua de Marielle Franco. Ele falou que quebrou a placa. Mas ele não está sendo julgado por isso, né, professor? Não tá. Eu concordo que isso é uma estupidez. Estupidez, não tá. Não está sendo, claro. Tá vendo? Por isso que é bom falar com alguém do judiciário. Tem que se ater aos autos, né, mestre? Sim, nesse caso nós estamos falando do que ele fez em relação aos ministros. Da mesma forma, Aline, outras atitudes também, que não vou falar, vou seguir o Telêmaco, outras atitudes que ele cometeu, que eu não vou falar aqui, porque não faz parte desse processo. Mas o Alexandre de Moraes está correto, e se ele pode sim, semiaberto, tornozeleira, prisão domiciliar, se vai reter passaporte ou não, se está previsto na lei, isso vai ser feito. Muito bem, olha, nós estamos debatendo aqui a fala do advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira, né? Ele que está... já foi fechado o caso dele, já concluiu. O que você quer dizer? Não, já foi condenado, já foi julgado. Já foi condenado, né? não entra mais recorrer, não entra mais nada. Agora é cumprir a pena. Está preso há 1 ano e meio, se não me falha a memória, 1 ano e meio. Então, nós estamos aqui... debatendo a fala do advogado. Ele diz que o Alexandre de Moraes não está cumprindo o que a lei determina. Telêmaco, eu vou pedir uma palhinha para você, porque nós temos que entrar no intervalo já. Uma palhinha que a gente continua mais depois. Tá bom, vamos lá. O judiciário não faz lei, ele cumpre leis e deve zelar para que elas sejam cumpridas. Então nós temos um poder legislativo, nós escolhemos essas pessoas fazer o que nós queremos, as leis para nos representar, o que a gente acha que é melhor para a sociedade. Pagamos juízes, ministros, desembargadores para cumprir essa lei. Não está cumprindo. Eu discordo do professor, Alexandre de Moraes não é imparcial. Nós já vimos nesse caso um inquérito que foi instaurado violando o artigo 53 da Constituição, que é aquele que diz que o parlamentar ele é imune em quaisquer, está lá expresso, quaisquer das suas palavras, votos e opiniões, artigo 53 da Constituição. Quaisquer as esdrúxulas, que eu acho que foram esdrúxulas, as estúpidas, que eu acho que foi estúpido o que ele disse, as que eu discordo, as que me incomodam. Enfim, né, eu acho que ele fez isso para aparecer, para polemizar e quiseram também, assim como estão fazendo com o de 8 de janeiro, dar um exemplo que nós não vamos aceitar isso. E para isso não aplica lei mais no Brasil, aplica aquilo que os ministros acham que tem que pagar. Lembrando que Daniel Silveira já teve um perdão presidencial, artigo 84 da Constituição, que eles tiveram o disparate de falar que é inconstitucional o perdão judicial, o mesmo que foi dado para César Battisti, um criminoso, confesso, homicida. Olha, nós vamos para o intervalo obrigatório agora. Não saia daí, já voltamos com esse tema. Brasil Central. Brasil Central. O futuro chegou. Vem aí. Inovação. Imagens em 4K. Velocidade na produção da pauta. Ultravelocidade. Todas as imagens, o off e entrevistas vão ser enviadas pelo iPhone. Brasil Central. Comunicação em evolução. Você sabia? A Brasil Central é a emissora que mais cresce em redes sociais.
Somos mais de 500 mil inscritos no YouTube, além de termos mais de 60 milhões de visualizações na plataforma. E olha, aqui no Instagram já somos mais de 60 mil. Antes não tinha, agora tem. A Brasil Central é a emissora do Centro-Oeste que mais cresce quando o assunto é redes sociais. Tá feito? A Brasil Central está mais perto de você. Durante a nossa programação, você participa mandando a sua reclamação. É a bronca do povo. Como está o seu bairro? O mato alto incomoda? Está faltando iluminação? O caminhão de lixo não passa por aí? As ruas estão cheias de buraco? O trânsito é um terror? Anote aí o WhatsApp da Bronca do Povo, 629-9109-5099. Brasil Central, com você em primeiro lugar. Muito bem, nós já estamos de volta e nós estamos aqui debatendo sobre as ações de Alexandre de Moraes com relação ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Quero deixar registrada aqui a participação do João Pedro. Ele diz assim: lei orgânica da magistratura está acima da Constituição Federal? Não. Aqui no Brasil, sim. Eu quero aqui devolver a palavra ao Telêmaco, mas antes perguntar a ele. Você disse que as ações são inconstitucionais, certo? Sim. Essas ações. Algumas muitas, ações na verdade, são. Muitas, né? O que acontece, Telêmaco, com tantas constatações, tanta gente afirmando que são inconstitucionais e às vezes até provando? Por que não acontece nada? O que pode acontecer? O que deveria acontecer? O que deveria acontecer? O que deveria acontecer? Se nós estivéssemos, eu costumo dizer, presidente não coloca senador, não coloca ministro no STF, ele indica. Quem sabatina e aprova são os senadores e quem também deveria tirar com os mecanismos que nós temos, né, de lei de responsabilidade, que não é necessariamente, né, cometer um crime, simplesmente descumprir uma lei como vem sendo cumprido é o suficiente para o impeachment de um presidente, de um ministro do STF, que é por isso que se fala tanto no seu impedimento, que é o que estão tentando fazer. Do mesmo jeito que estão querendo usar o exemplo, nós precisamos usar um exemplo. Nós não escolhemos eles para decidir por nós. Então o Senado tem que deixar de se acovardar e se posicionar e fazer justiça. É um processo que o ministro vai ter a chance de defender e talvez ele consiga provar a sua inocência, eu acredito que não, e ser julgado e responder pelos seus muitos crimes, que é o que nós vemos eles cometerem, não só ele, porque agora, segundo o senhor Luiz Roberto Barroso, o que Alexandre de Moraes faz, ele reflete o sentimento todos os ministros do STF. Então, ele tem cúmplices também, né? Então, todos eles, inclusive, deveriam responder se são todos, que eu discordo, que muitos já se manifestaram o contrário, mas é uma fala do senhor Luiz Roberto Barroso. Eu quero também comentar uma questão, professor, nós estamos falando aqui, que é a questão? Lei de execuções penais, artigo 112. Eu não concordo com a nossa lei de execuções penais, acho ela extremamente benevolente a criminosos, mas está lá, está escrito, tem que ser cumprido. 25% da pena não é subjetivo, tem que ser aplicado. Progressão de regime. Mas o que acontece? Pro crime do Silveira? Todos os crimes, inclusive crimes até o hediondos inafiançáveis. E o STF decidiu que se estende a todos os casos. Mas o que acontece? O senhor mencionou a quantidade de presos, o senhor não chegou a falar isso, mas existe e eu quero falar isso para o nosso telespectador, trazer informação para você, de uma mentira que a gente ouve por causa de militante que defende bandido, e talvez o professor foi induzido nesse erro de achar que a gente tem um encarceramento em massa no Brasil. Não sei se era onde que o senhor queria chegar com 1 milhão de presos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não chega a 1 milhão. Cerca de 9% dos homicídios no Brasil, cerca da mesmo percentual de estupros, nós sabemos quem são. Isso significa que nos outros 91% nós nem sabemos quem são os homicidas, estupradores, pedófilos também. A estatística ainda é maior, porque é um crime que é muito escondido. Estima-se que 95% dos crimes de pedofilia nós não desvendamos a autoria. Supondo, e só supondo, e nós sabemos que não, até para essa mesma lei de execuções penais, que 100% daqueles que nós sabemos que mataram, que estupraram, estão presos, nós estamos falando que 9% dos homicidas, 9% dos estupradores e cerca de 5% dos pedófilos estão na cadeia. E tem gente
induz muitas pessoas honestas, como o professor em erro, dizendo que há um encarceramento em massa no Brasil. Há uma criminalidade, uma bandidolatria, há uma conivência com bandido no Brasil. Isso sim, porque se estivessem todos presos, homicidas, nós teríamos 10 vezes mais homicidas presos, 10 vezes mais estupradores, 20 vezes mais pedófilos presos. Então aí você vai questionar, não é 9%, tem número que fala que é 16%. Não interessa. Nós não temos pessoas na cadeia no nosso Brasil. Eu lembro quando eu minha tese de monografia, professor, muito romântico, recém-convertido ao cristianismo, né? Eu virei um missionário em presídio. Minha tese de monografia era o processo de ressocialização. E graças a Deus fui orientado por um magistrado muito maduro, que falou, Telêmaco, larga dessa ingenuidade. Para ser preso no Brasil tem que ser muito bandido. Mas agora a gente sabe, você tem que ser muito bandido ou criticar o STF ou manifestar na porta de quartel. Muito é esse bem. caso para você ficar preso no Brasil. Professor. Bom, primeiro que eu não usei a palavra em massa nenhuma vez. Eu não usei que no Brasil a prisão em massa... Não disse que o senhor usou. Eu só questionei se o senhor queria levar o raciocínio para isso, pela expressão do senhor. Não. Eu só disse, eu só estou contrariando o que você disse, que a esquerda passa a mão na cabeça de bandido. Isso não é verdade. Tanto que Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, houveram muitas prisões. Daí a ser em massa, não teria nem como estrutura carcerária para isso, nem presídio federal, nem estadual nas delegacias, só estadual, municipal não tem. Com relação ao cristianismo, você falou que converter ao cristianismo, mas você era o que? Era ateu. Ateu? Ateu e eleitor do PT. Não é porque... Brincando, tá? Não era eleitor do PT, não. Eu era muito influenciado por essas doutrinas não, era marxistas. só para uma análise o jovem didática. Revolucionário. Era só análise didática, porque tem gente que, quando falar do cristianismo, pensa que é só evangélico. O cristianismo tem 5 ramificações. Sim. O católico, o protestante, o ortodoxo, o anglicano, tem várias. Só para deixar claro. Então, para jogar uma pá de cal, 25%, cumpriu 25% da pena, faz jus a progressão da pena, automático. É isso? Só que o Alexandre de Moraes, ele fez um adicional. O Silveira, o Daniel Silveira, ele vai ter que afirmar, ele fez uma exigência, ele pode até fazer isso, o Alexandre de Moraes falou, só que ele vai ter que afirmar que vai mudar a postura radicalmente. Mas não necessariamente dele. Aí mais uma vez o Alexandre de Moraes está legislando. Ele acrescentou esse detalhe. Ele está legislando. Isso é legislar. Criar regras é legislar. Isso é prerrogativa exclusiva de nós parlamentares, que hoje eu sou um também. E deixa eu fazer Precisamos mudar a pauta. Tá, mas eu tenho que corrigir uma informação. Como nós somos pela verdade, eu errei. Eu falei que o presidente Lula, na época, teria dado perdão para o César Batista. Não, ele negou a extradição, ok? Houve a tentativa, sim, a intenção de fazer, mas diante da repercussão negativa, apenas negou-se a extradição dele. Ele ficou aqui no Brasil, numa colônia de férias. Para a Itália. Ok. Exato. E quando foi lá, confessou seus crimes de homicídio. Olha, o extremismo político foi um dos temas debatidos entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo durante debate na TV Globo. Sempre muito polêmico, o candidato Pablo Marçal chamou o seu adversário Guilherme Boulos de socialista de iPhone. Vamos conferir. Olha, eu estou achando muito esquisito esse perfil que o Marçal adotou hoje, né? Ele tumultuou a eleição inteira, agrediu, mentiu. Agora ele quer posar de bonzinho. Não é um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do Mensalão. Quer tirar onda aqui no debate? Quer falar que eu tenho olhar de vaidoso, igual você usou? Tava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. Agora o lobo está aparecendo por trás da pele de cordeiro. Tava demorando, mas apareceu. Ainda durante o debate, o candidato do PSOL exibiu documento após insinuação de Marçal sobre consumo de drogas, mas levou bronca de César Tralli. Alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. De uma vez por todas, esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito
ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Candidato, o senhor não pode exibir nenhum panfleto, nenhum papel, nada, segundo as regras determinadas pelo debate. Muito bem. E olha, ainda saiu uma pesquisa ontem, na data de ontem, do Instituto Veritá, em que o Marçal liderou e disparou e liderou, né, com 35,7% das intenções de voto. Guilherme Boulos está com 27,4% e Ricardo Nunes tem 21,4%. Vamos começar essa rodada com o Telêmaco. Telêmaco, a postura do Marçal, foi tudo uma jogada? Não, ele fala abertamente, diferente do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, né, que está conhecido como Boulos, eu adoro esse apelido, adoro a criatividade, bom humor do nosso amigo Pablo. O que acontece, né, nosso conterrâneo? Bom, era o cara que estava jogando coquetel de Molotov na Fiesp, invadindo propriedade, incitando as pessoas a invadir propriedade, né, diante de uma organização que toma a propriedade das pessoas para cobrar aluguel depois, ou seja, é um business isso, né, isso é um trabalho social, que despeja pessoas, desaloja pessoas que não pagam a sua contribuição, né? Mas enfim, mas então, se não existe essa possibilidade de uma pessoa amadurecer, então Boulos é aquele, ele é o lobo em pele de cordeiro, ele está se condenando. Diferentemente do Pablo Marçal, que sempre, todo o tempo falou, isso aqui eu estou mostrando a minha pior versão para vocês, e você tem que conhecer a pior e a melhor versão do seu candidato. E ali a gente conhece, o Pablo Marçal é um cara combativo, corajoso, que eu admiro, inteligente e sabe o que quer e, né, usa as suas estratégias, PNL, vendedor excelente que ele é, agora ele fala que tem uma estratégia para quebrar a objeção, que ele tem uma resistência muito grande, usando seus conhecimentos de se apresentar e se vender para o público, não com falsas promessas ou mentiras, porque ele já mostrou o que ele é, agora ele vem mostrar o melhor lado dele, é assim que eu vejo. E eu quero chamar a atenção do nosso telespectador, muito me admira, né? É tratar o telespectador, o cidadão, como idiota, é hostilizar a sua inteligência. A quarentena de drogas normalmente é de 60 a 90 dias. Desde quando a gente está esperando o teste de Guilherme Boulos, vai aparecer agora. E quando você vai fazer as contas, tem 90 dias aproximadamente que começaram as acusações, né, de que ele é usuário de droga, que é um fato conhecido, né? Isso as pessoas sabem, nas rodas conversam sobre isso. Tem muitas coisas que se conversam nas rodas. Isso é sabido na sociedade de São Paulo, que ele é, e é daí que isso foi procurado e pesquisado. Isso não é inventado simplesmente, né? Isso é o que as pessoas sabem. Agora, provar o que as pessoas sabem é mais complicado. Então, Ibiqueira, caso você não saiba, é uma gíria, né, muito própria de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro é Boca de Fumo, que é o local onde se compra drogas, né? E é isso que o Pablo Marçal está falando. Aí fala e está disposto a arcar com as consequências, porque ele está seguro de que ele está falando a verdade, ainda que ele não possa provar. E qualquer consequência disso, eventualmente, ser punido em danos morais, pagar uma indenização, e ele está disposto a pagar. Professor Márcio Manuel, a estratégia de campanha de Pablo Marçal vai virar o jogo? Foi efetiva? Segundo esse instituto que você citou na pauta, aí vai, né? Segundo esse instituto, vai virar aqui em Goiânia, segundo esse instituto, vai virar em outras cidades. Até eu estava acompanhando por um tempo, até onde eu pesquisei, tinham 13 cidades que tinham proibido essa pesquisa. Mas beleza, cada um acredita no que quiser. Isso é liberdade, acredita no que quiser, vai dormir de sábado para domingo achando que é isso, é livre. Bom, primeiro detalhe, primeiro nós temos que entender, eu não me lembro porque a minha carteira é D. Eu posso dirigir micro-ônibus, eu posso dirigir caminhão de um eixo e posso dirigir moto. E toda vez eu tenho que fazer o toxicológico. Positivo. Aí toda vez eu tenho que quem dirige caminhão tem que fazer toxicológico. A minha canela ali para tirar o cabelo para fazer. Mas eu não me lembro se são 90 dias não. Você está dizendo que são, eu quero acreditar em você. Sim. Mas eu não me mexo e pergunto. O senhor tem tanto tempo que mexeu com... Não, mas eu não mexo com droga, isso aqui é um fumo, entendeu? Eu não sei se são 90 dias. Outro detalhe, é bom. Nós estamos com eleições em 5.570 municípios do Brasil. E em 180 deles, ou em 80 deles, o PT está coligado com o PL. Vai entendendo isso. Então não vem que essa história de comunismo, Boulos é comunista. Bom, primeiro que tem, de fato, tem um candidato a vereador em São Paulo chamado Guilherme Boulos. Tem um candidato a prefeito
e tem o candidato a vereador, isso é verdade. Então são duas pessoas com o mesmo nome. Outro detalhe, fica claro ali, primeiro parabenizar o César Tralli pela condução do debate de ontem, lá em São Paulo. Fica claro e evidente, e depois você manda para o meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp, Telêmaco? Sim. Aonde que tem Guilherme Boulos jogando coquetel Molotov na Fiesp, e aonde que tem que ele não paga contribuição, beleza? Você é do judiciário, você sabe. Eu não disse que ele não paga contribuição, disse que o grupo dele despeja pessoas que não desaloja pessoas que não pagam contribuição. Porque o ônus da prova é de quem acusa, belezinha. Então, o que nós temos? Primeiro que nós temos, são 180, são 80 municípios no Brasil, onde o PL está coligado com o PT, é isso mesmo. O PL do Bolsonaro é coligado com o PT do Lula, beleza. Então esse negócio de falar que alguém é socialista é bobagem. O Brasil tem aí 30, porque houve junção de outros partidos, são 30 ou 31 ou 32 partidos políticos. Essa história de ideologia, ele é conservador. Nós temos candidato aqui em Goiás à prefeitura que se diz conservador e nós sabemos que não tem uma vida de conservador. Nós sabemos disso. E evidentemente que eu não vou falar, que ninguém vai falar, mas nós sabemos que não tem. Isso é bobagem, isso é besteira. Dizer que alguém, eu sou do socialismo, eu sou comunista, isso é papo furado. Partido quer tempo, ele quer afiliados e claro que as verbas que tem direito. As ideologias não são bem assim. Outro detalhe, ficou claro lá mais uma vez de associar sempre a esquerda com maconha e outras drogas. Mas essa é uma pauta de esquerda, professor. Isso não pode, não, isso não legalização é assim. de drogas, quando se fala, o telespectador sabe, quando se fala das 40 gramas, é porque nós temos quem é pego com 10 gramas, com 20, vou pegar metade dos 40. Mas é preto, tem um problema. Se é branco, é outra história. Então a gente tem que tomar cuidado. Outra, a questão do público LGBTQIAPN+. Ué, nós não temos pessoal do público LGBTQIA+, na direita? Lógico que tem. A questão do aborto. Ué, a direita, as mulheres da direita não fazem aborto, só que a diferença é que vão pagar a clínica, ninguém fica sabendo. A questão do iPhone, peraí. O senhor está fazendo conjecturas, nós estamos falando de pautas. Não é conjectura. Aonde está escrito que alguém do espectro da ideologia de que não pode ter iPhone? Que história é essa? Que balelinha é essa? Outra, questão de bandido. Associar esquerda a bandido, isso é bobagem. Cumpra a lei, faz o que está no Código Penal, o que está no caput, faz o que está previsto. Temos que parar de associar a esse... Isso é porque eu peguei alguns aqui. Nós temos que deixar claro, até domingo, que tudo isso que eu elenquei, todo mundo comete. Ok? Todo mundo comete? Não, todo mundo comete assim. Não, os dois estamos aqui para julgar os erros das pessoas. Os nós dois estamos lados aqui para defender ideias. Os dois lados cometem. Tanto não se trata de política, de espectro, não é isso. É do dia a dia, é do cotidiano. Sim. Ué, quer dizer que uma cidadã foi lá na rádio e falou que o pessoal da esquerda não pode se relacionar com o cristianismo, com a Bíblia. O cristão não se pode ligar o perfil de um cristão a um perfil de alguém de esquerda. Como assim? Como assim? E outra? Que história é essa? Essa não é nossa pauta, daria um programa. A Bíblia é para todos. Não, nós estamos falando de ideia e visão de mundo, professor. Mas são uma coisa é ideias falar de atos. divergentes. Não é porque o cristão ele condena esses atos que nós não podemos dizer que ele não incorre, mas ele incorre sabendo que é errado. Ele incorre e na prática católica vai lá pedir perdão para o padre, confessar os seus pecados. E há quem comete os mesmos erros e entenda que está tudo bem. Então nós estamos falando de erros em si, estamos falando como lidar com os erros. Por exemplo, nós estamos falando de Daniel Silveira. Um quarto da pena ser solto. Se ele tivesse sido, não vou discutir o mérito da prisão dele, eu sou contra isso, mas se a lei é lá, tem que cumprir. Então o que acontece? Nós estamos fazendo análise moral. E nós temos sim, hoje nós temos, filosoficamente, historicamente, aquilo que se convencionou chamar de direita e esquerda. É claro que tem hipócritas em todo lugar. E eu costumo dizer, tá sendo honesto com o pessoal de esquerda, durante muito tempo, só tinha um espectro na política coerente, com raríssimas exceções, que eram os esquerdistas, que eram muito coerentes no que eles acreditam e engajados. Hoje, graças a Deus, nós temos outra visão de mundo para discutir o que é melhor. Né? Então, mas tem sim, tem pessoas honestas, vou usar a palavra do deputado federal eleito pelo PL. Falou agora, recentemente, no evento que Bolsonaro estava aqui,
Gustavo Gayer, né, um amigo querido, disse lá, de microfone num evento, que tem um partido de direita de raiz, que é o Partido Novo, que eu faço parte, e que me inflei ele por isso. Ah, vai ter hipócrita lá? Vai ter gente que faz aborto lá? Claro que vai ter, mas no nosso regimento de estatuto nós temos uma visão de mundo clara, do mesmo jeito que o PT e o PSOL têm. Não tem como negar isso, professor. Tá lá escrito. Ah, vai ter o cara que tá lá no PSOL só para ganhar dinheiro, que você quer, que é um capitalista, tá usando... Vai ter. Mas o seu regimento é constituído por pessoas que acreditam em algo e defendem aquilo. E tá certo em defender. Eu não concordo com as ideias, mas eles têm que defender. E na direita também tem, professor. Não pode ser negado. Tratar todo mundo assim, como eu hipócrita. sou da família, eu sou cristão. Peraí. Como se na esquerda não tivesse família, vem de quê? Vem de chocadeira? Tem pai, tem mãe, o que é isso? Que brincadeira é essa? Mas essa não é a discussão. Eu quero desafiar. Goiânia tem 896 candidatos a vereador. Pode contar nos dedos quem é de matriz africana. 99% são cristãos, meu Deus do céu. Aí vem que esse papo. Só eu sou de direita, eu sou cristão, eu prezo a família. Tá de brincadeira. Então eu vou te trazer uma verdade. Isso é brincadeira. Professor, eu não acredito que o senhor está de má fé. Acredito que o senhor talvez esteja sendo ingênuo. Não, eu acho que ele iludir as pessoas. Eu iludir as pessoas? Não, você não. Do mesmo jeito que no cristianismo. Eu ando no meio cristão. Eu ouso dizer que no nosso meio, se você for muito benevolente, você vai ter 5% de cristãos legítimos. Eu escolhi ser um cristão. Parabéns. Tem pessoas que foram criadas lá e seguem uma tradição religiosa. 5%, exatamente. Entendeu? E do mesmo jeito, as pessoas que são de direita, há uma incoerência no ser humano. Bolsonaro é evangélico? Mas ainda assim, não é evangélico. Não é evangélico. Mas é um cristão. Sim, mas não é evangélico. É o exemplo Nunca de foi. cristão? Acho que não. Uma pessoa casada 3 vezes, mas em muitos outros pontos ele tem muitas vantagens. E é assim que a gente tem que analisar as pessoas, principalmente um cristão. Se a gente reconhecer que todos nós temos erros, a gente coloca numa balança. Que enquanto tem gente estuprando criança, com pedofilia, tem gente que simplesmente está falando besteira. Todos nós eu não temos posso tratar da mesma forma. Não podemos entendeu? ideologizar. E nós temos que saber o que é certo e errado, segundo aquilo que a gente acredita que é a visão de mundo. Espectro político. E a esquerda, exatamente, infelizmente, relativiza tudo. Tem que parar com isso, exatamente. Muito bem. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que, por enquanto, o governo não vai proibir o uso do cartão do Bolsa Família para jogos de apostas online. Ele esclareceu que as medidas restritivas mais duras poderão ser desenhadas a partir da semana que vem, quando sites ilegais começarão a ser derrubados. A expectativa é de que cerca de 2.000 domínios saiam do ar. Ele reiterou que os bloqueios dos sites ilegais, a partir da semana que vem, será fundamental para definir as regras do uso dos jogos online, incluindo beneficiários do programa social. Telêmaco Brandão, deveria ser proibido o cartão, o benefício Bolsa Família, a esses beneficiários que têm usado de uma forma que não é o destino, né? Que não é destinada? Indevido, né? Vou dizer, né, o que eu já tenho dito. A gente está fazendo o quê? Ajudando nossos compatriotas que têm necessidade. Em tese, supõe-se, há muita fraude sim no Bolsa Família, mas eu não vou generalizar. Vamos tratar com aquele que realmente precisa da nossa ajuda e nós ajudamos, nós somos filântropos, nós não queríamos fazer isso por meio do Estado, mas estão fazendo. Deixa eu te perguntar, você daria no sinaleiro dinheiro para alguém que vai falar assim, olha, eu quero fazer uma aposta, eu quero comprar uma cerveja, eu quero comprar um cigarro ou uma droga com esse dinheiro? Eu suponho que não, tá? Mas, enfim, pode ter uma exceção. É isso que nós estamos fazendo. Muitos desses dinheiros, sim, o Bolsa Família é usado para isso. Todos os exemplos que eu dei aqui, drogas, bebidas, cigarro, eu não tenho como controlar o que a pessoa faz. Mas o jogo eu tenho. Inclusive, cogitaram um debate, eu participei até com o professor ontem, sobre proibir o Pix. Eu sou a favor que seja obrigatório fazer pelo Pix. Só tem uma opção de fazer aposta pelo Pix. A gente sabe quem está fazendo e se é com o meu e com o seu dinheiro. Dá para controlar, né? Exato. Rastrear. Eu não sou contra jogar, eu não tenho dó de marmanjo. Eu acho que um cara que é tolo o suficiente para gastar o dinheiro da comida com o jogo, ele tem que sofrer as consequências disso, com a bebida, enfim. Né? O duro é a esposa, é a criança, é o idoso que sofre as consequências, mas ele tem que sofrer as consequências sim, e eu não entendo que o Estado é babá de ninguém. As pessoas têm que aprender a sofrer a consequência dos seus atos. E aí, aquele que nós estamos ajudando, já estamos sendo mais ou menos babá dele, né? Que isso eu costumo dizer que o Bolsa Família virou compra de voto institucionalizado, mas vamos dizer que não, a pessoa precisa de ajuda. Ela vai usar para essas finalidades? Eu discordo, então acho que não tem que ter. Mas vale uma observação aqui, Aline.
O mesmo governo que cogitou, né, afirmou, aliás, o ministro Fernando Haddad falou que vai cancelar aí, vai tirar do ar 500 bets que estariam irregular, inclusive, são o melhor juiz aqui patrocina o Clube do Corinthians. Me deram essa informação. Não tenho como confirmar. Essa veio até mim através de um amigo. É isso mesmo. Eu não chequei, tá? Me deu o perdão do equívoco aqui. Mas o que acontece? No mesmo dia, sai a notícia de que a Caixa Econômica Federal vai ter um BETS institucionalizado, que é o jeito que esse governo está fazendo tudo. Tributar a Shopee, agora quer tributar o Simples Nacional, agora também vai criar o BETS para arrecadar, para pegar de volta o dinheiro que ele te deu. Então, não é uma questão de jogar, é do governo não estar ganhando com isso. Né? Então é importante que você saiba, o mesmo governo que falou que vai tirar 500 BETS vai criar a própria para arrecadar, estima-se 9 bilhões por ano. Professor Márcio Manuel, seria uma trama do governo para poder defender os mais impostos, mais tributação às empresas que forem legalizadas? Não, se forem legalizadas, inclusive as que serão tiradas do ar aí dia 11, sexta-feira que vem, até dia 11, sexta-feira que vem, porque terão tempo para se adequarem, poderiam voltar depois, eu sou até a favor. Agora tem que pedir o pessoal para correr e pegar o seu crédito lá. É tempo para se adequar ou tempo pessoal sacar o dinheiro. Exatamente, isso que então o pessoal tem que correr para pegar o crédito lá, Lili, porque senão vão perder isso aí. Ao contrário de quem deixa dinheiro nos bancos aí do governo federal, que mesmo depois que foi corrigido, poderão pegar posteriormente. Agora, tá errado, o governo federal tá errado. O Lula, você falou um nome diferente aí do... Foi o secretário executivo, Dário Durigan. Dário Durigan, tá errado, chefe, tá errado. Não se usa dinheiro do Bolsa Família para jogar em bets ou outro tipo de jogo de azar. Não se usa, você tem que fazer um pente fino, hein? Pente fino, porque tem muita gente recebendo o Bolsa Família que sequer tá vivo, cidade que tem tantos habitantes e tem mais gente recebendo o Bolsa Família, além da população, tem que fazer um pente fino e resolver isso aí. Agora eu sou a favor, inclusive, da até o cassino, porque o BETS é aqui, ó. É aqui, quase não dá emprego. Agora o cassino gera emprego direto, gera emprego indireto, recolhe impostos. Então eu sou do parecer, salvo o melhor juízo, que tem que regularizar, vai ter mais arrecadação e o principal, você tem que ter o direito, a liberdade de jogar ou não. Liberdade que devemos arcar com as consequências, é isso aí. Eu sou a favor da liberdade com responsabilidade. O que não pode é aquela doença mental, o viciado que vende carro, que vende casa. E não tem como evitar. Entra em depressão, fica triste, suicida. Isso é um problema de saúde pública. Não tem como evitar. Agora tem uma coisa como evitar. Se faz, vai arcar com as consequências. Não manda a conta para mim e para você não, para nós não. Porque exatamente. É isso que Suponhamos que você ajuda faz. Uma família com um valor em dinheiro, mensalmente. Se você vê o pai dessa família ou um integrante dessa família lá fazendo jogos, fazendo apostas, no boteco, você vai continuar com esse auxílio? Essa seria a pergunta. A resposta, o governo, então, deveria suspender o benefício. Sem dúvida, eu acho como forma disciplinar. E via Pix dá para detectar, né, mestre? Sim, dá para controlar via Pix. A gente não tem como controlar se ele vai usar com droga, não tem. Isso a gente não consegue fazer. Com cachaça, cigarro, em prostíbulo, não dá. Então, mas no jogo dá. Então, pelo menos isso, porque falar, mas e o dinheiro da cerveja? O dinheiro da cerveja eu não consigo controlar, mas esse eu consigo. Então, eu sou a favor, sim, de controlar e disciplinar, punir quem usar o dinheiro do Bolsa Família, perder o direito que está usando para essa finalidade. Mas antigamente em Goiás o cartão Solidariedade, ele era mensal. Você tinha que emitir a nota e o supermercado dava a nota discriminando tudo que você comprou. Isso daria a você condições de reformar para o próximo mês. Aí lá não podia ter cigarro, não podia ter bebida. Então daria sim. Não sei porque que do federal, o Bolsa Família não tem essa prova, né? Essa comprovação, né? Comprovação, provar o que você está gastando. Mas ainda que seja comprovado que aquele dinheiro, aquele valor específico seja para isso, então se ele ainda está gastando o outro valor, sei lá, proveniente de trabalho, de alguma outra coisa, mas recebe o benefício, então tem que parar de receber o benefício. Tem que parar de receber o benefício. Você quer gastar o dinheiro todo dele? É uma coisa, não existe dinheiro de governo, gente. Existe o meu e o seu dinheiro que eu entreguei para a política administrarem. Aí eles estão pegando o meu e o seu dinheiro e entregando para as pessoas fazerem isso. Eu não quero. Se ele quer fazer com dele, é problema dele, mas eu não quero que faça com o meu, dos meus filhos, dos seus filhos, que a gente pague essa conta. Estou deixando de colocar coisas na mesa da minha família para colocar na mesa da pessoa para ela jogar. Isso é um desaforo. Ok.
Professor Márcio Manoel, obrigada por participar do nosso debate. Eu que agradeço, obrigado Aline Coelho, obrigado também Telêmaco Brandão, ouvintes, telespectadores, que Deus nos abençoe a todos e até semana que vem, se assim Ele permitir. Telêmaco Brandão, muito obrigada por acrescentar a mais ao nosso debate. Obrigado, Aline, obrigado, professor, obrigado especial a você, a nossa equipe técnica também, internauta, também telespectador, lembra de deixar o seu joinha, compartilhar e comentar essa que está no YouTube aqui, esse programa. Um abraço. A você que nos acompanhou, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Não saia daí, a TV Brasil Central tem muito mais a acrescentar ao seu dia. Até mais.